Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia para nós gravarmos ainda mais a escola bíblica, mas eu não vou falar nesse pequeno vídeo sobre a escola bíblica. Vou falar sobre Bashar al-Assad, né? Aquele ditador da Síria que caiu, né? O seu governo estava condenado. Veja você, né? As pessoas que apoiam, por exemplo, o Irã, o, Palestina, o Hamas, Hezbollah, né, eles contavam com o apoio de Bashar al-Assad para poder fazer essa fronte contra Israel, nessa guerra que está tendo lá no Oriente Médio, né? E de repente Bashar al-Assad cai e parece que desanda assim a história, né? A situação da guerra. Parece que favorece Israel. Inclusive Israel, com essa queda e como ele apoiou aqueles que eles chamam de, abre aspas, rebeldes contra o regime de Bashar al-Assad, permitiu com que eles tivessem assim a autonomia sobre a região de Golã, né? Na Síria. Então uma parte da Síria ela está sob o controle de Israel. Israel, né? Então, muitas pessoas que estão em favor do lado de do Irã, considera-se uma perca. Israel ganhou. Israel teve uma conquista, e essa conquista dá a ele a segurança de que ele está indo pelo caminho certo, porque ele tem ao seu lado um grande aliado, a Síria, né? Que não está mais no poder de Bashar al-Assad. Porque Bashar al-Assad era protegido pelo Irã, pelo Iraque, né? Pelo Hezbollah. Então você cristão que acompanha esses fenômenos políticos mundiais, né? Geopolítica mundial, deve entender o que está acontecendo. Ainda é muito prematuro para se falar das consequências da queda de Bashar al-Assad, que agora está na mão dos que eles chamam de, abre aspas, rebelde, né? E eu quero dizer para vocês que a culpa da queda de Bashar al-Assad é dele mesmo, viu? Não foi porque Israel apoiou, sim, teve a participação de Israel, teve a participação dos Estados Unidos da América, que estavam contrabandeando a riqueza da Síria. Sabe que o imperialismo americano, ela vive sugando as colônias, né? E como eles apoiavam os rebeldes, eles tinham apoio lá para tomar a riqueza daquele lugar e pagar os dividendos para os que, abre aspas, chamavam-se de rebeldes, né? Mas aquela área ali foi muito atacada, tá certo? Pelos iraquianos em defesa de Bashar al-Assad, para livrar aquele país da Síria da influência do Ocidente, né? Eu estou falando do Ocidente, que é os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França, né? A Alemanha, a França e a Itália. Os irmãos têm que observar que o Império Romano bíblico, o Império Romano da Antiguidade, está com uma nova face, uma nova cara. Mas ele continua, no mundo atual, ele continua realizando as suas mesmas metodologias de imperialismo. Inclusive faz parte desse complô o Portugal e Espanha. Só que Portugal e Espanha estão com as canelas quebradas, né? Eles ficaram com as canelas quebradas. Então, quem hoje representa a antiga Roma, na questão militar, é a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Itália,
os Estados Unidos e Israel. E Israel. Então esses países juntos, eles são o Império Romano. Agora Israel não é o Império Romano, né? Claro que não é, claro que não é. Israel era colônia do Império Romano no primeiro século, né? O Império Romano colonizava Israel. Hoje, Israel está do lado desses romanos, transformado em países ocidentais, europeu e americanos, né? Essa que é a verdade. Mas o que Israel está mostrando quando ataca a Palestina? Israel está mostrando a metodologia que era usada pelos romanos na conquista de território, né? Matar todos os seus opositores, né? Todos os seus opositores. A mesma coisa. Então, o que Israel está fazendo na Palestina é gerando o apartheid. E agora, nessa guerra, Israel age como estratégico derrubar Bashar al-Assad, diminuir a influência da Rússia naquela região e também criar um problema para o Irã, que é o inimigo declarado por Israel, sionista, né? Não pelo Israel. Dentro do Irã existem judeus que adoram a Deus, o Eterno, e não são perturbados por isso, mas são muito bem tratados lá. E eles não apoiam o sionismo. Então por que eu estou falando isso, né? Para você entender um pouco de uma geopolítica dentro de uma visão bíblica. Tá certo? Bashar al-Assad, ele derrubou o seu próprio governo quando ele começou a não ouvir o povo. O povo ali da Síria estava cansado daquele regime, daquela família ditatorial, né? Era um regime, a sua família governava o país. Eles, seus irmãos, seus tios, seus parentes, estava todo no ministério ali. O povo não tinha acesso ao governo. E ele implacavamente matava os opositores. E as eleições eram fraudulentas, né? Eram fraudulentas. Poucas pessoas se beneficiavam do regime, né? Aí chega um dia que ocorreu, né? É uma guerra. Ocorreu uma revolta da população pedindo a eleições, a queda do regime, né? A mudança de governo. E qual foi a resposta que Bashar al-Assad deu àquela população? Já faz 10 anos que aconteceu isso, né? Qual foi? Lá para 2011, mais ou menos, 2012. Desculpe aqui a data que eu não estou bem preciso, tá certo? Peço desculpa, mas alguém que souber, comente aí a data que ocorreu a revolta dentro da Síria. E naquela época que eu acompanhei de perto o conflito, né? A ordem que ele dava era matar civis. Matar civis. Viu? A população se reunia protestando contra o governo. E o que Bashar al-Assad dizia para os seus militares? Atire e mate 2 por dia, 3 por dia, 5 por dia, para ver se o povo volta para sua casa e abandone qualquer crítica ao governo. Era isso que acontecia no governo de Bashar al-Assad. E aí essa matança foi crescendo. E na época eu me lembro que o presidente da Síria, do Irã, ele recomendou a Bashar al-Assad parar de atacar seu povo, né? E ele não escutou. E aí o resultado? Começou a haver um conflito interno, né? Para derrubar seu governo. E isso resultou na morte, na época, de mais de 300 mil pessoas, civis, foram mortos, estrupados, né, cortado cabeça. Quem iniciou esse corte de cabeça ali foi os próprios militares de Bashar al-Assad, que tinham licença para afligir o povo.
a fim de que o povo parasse de querer derrubar o seu regime, né? Então esse Bashar al-Assad, ele é um homicida, Ele não tem o apoio de Deus, não tem a bênção de Deus, ele é o inimigo de Deus, porque atacou um povo pacífico, um povo que pacificamente estava pedindo mudanças estruturais na administração pública, para que os direitos chegassem aos mais necessitados, né? Esse é o tipo de reclamação que governos da direita, né? Eu não sou esquerda, mas o governo da direita se opõe a essas coisas, e ele era ditador. Então, ele nunca fez o que era certo. Aí contratou a Rússia para ajudar a normalizar, porque aumentou muito a oposição ao seu governo, né? Nações do Ocidente começaram a dar armas para o próprio povo opositor. Veio gente de vários lugares do mundo, daquela região do Oriente, para apoiar os que eles chamam de rebeldes. Mas eram pessoas que queriam a libertação do seu país de um regime que já durava por mais de 30, 40 anos, né? Vinha do pai para o filho. E isso incomodava aquele... Houve um barulho aqui de um carro do vizinho, que aí até gravou aqui, peço desculpa, mas vamos continuar com a nossa mensagem aqui curta. Essa aqui é uma mensagem curta. Então Bashar al-Assad teve o que mereceu, ainda não completou, porque na sua guerra civil hoje já chega a 500 mil pessoas mortas. Ele matava os civis, né? Ele matava os civis tiveram que fugir do seu país e se refugiar na Turquia. Milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas tiveram que sair das suas casas, abandonar seu país, seu trabalho, para se refugiar em outro país como a Turquia. E a Turquia aguentava ali sustentando pão e água, remédio, esse povo despatriado, para salvar sua própria vida, de sua família. Isso tudo estava acontecendo. Mesmo com abre aspas, aparente pacificação, que parou mais assim aquela estrondosa, aquela guerra ali, não tinha acabado, só tinha dado assim ficou stand-up, né? Mas mesmo assim o povo não voltou enquanto ele era governador daquele país. Então a Rússia não tinha como livrar ele, havia insatisfação dos militares. Quando as pessoas começam a pensar, a raciocinar que tem algo errado, não dá para sustentar mais aquilo. E aquele soldado não estava mais ganhando dinheiro, não estava mais ganhando bem, o governo dele estava enfraquecido, tinha uma dívida com a Rússia, tinha que pagar a Rússia. Então, quer dizer, não sobrava nada para os funcionários públicos. A insatisfação é grande, que resultou que a mudança de governo poderia mudar muita coisa, né? Então vamos apoiar esses revoltosos e instalar um novo governo. E é o que está acontecendo hoje, né? Agora, preste bem atenção uma coisa que o irmão Jorge vai falar. Os que estão tomando o poder eram cortadores de cabeças. Sim, mas quem começou foi Bashar al-Assad pelos seus militares, tá certo? Aí o povo que se rebelou também deu troco, começou também a fazer a mesma coisa. Esse pessoal que está assumindo o governo hoje, eles aparentemente não são muito favoráveis a Israel. Parte do grupo sim, muitos outros não. Israel tomou logo de bandeja, meteu a cara e pegou logo as terras da Síria para tomar de conta. Pensando Israel que isso aí está de acordo com a vontade do povo da Síria. Só que os refugiados que estão voltando para a Síria, eles têm a mesma sensação e o sentimento dos refugiados
que estão na Palestina. Eles têm a mesma sensação, sentimento. Então, será que eles vão continuar? Será que eles vão continuar apoiando Israel tomar parte das suas terras? Então vai haver aí uma revolução. No momento há uma dívida, isso é uma dívida desses rebeldes, abre aspas, porque o Império Romano atual, né, esse conglomerado de países que estão lutando contra aquela região, financiaram com arma, roupa, suprimento e coisas mais. Eles também pagaram com petróleo, que eles tinham controle da refinaria ali da Síria. Então, quer dizer, há uma dívida assim de gratidão, mas não, essa dívida tem um fim, tem um momento que para, né? Então vamos ver o que vai acontecer, vamos prestar atenção. Essa guerra, ele não acabou, né? Bashar al-Assad saiu impune do seu país, com mais de 500 mil mortes, que ele autorizou, tortura, maus tratos, morte. Ele fez com que o povo fugisse do seu país para procurar refúgio na Turquia, passando fome, vivendo em condições desumanas. Então tem coisa aí que ele tá para pagar, que ele vai pagar, tá bem? Então é isso, é só um comentário. Israel está cantando assim um ar de vitória, mas aí o mundo oriental e ocidental está de olho no conflito. As coisas podem mudar de repente de direção, né? Israel não está fazendo a coisa certa. Desde o começo dessa guerra, os derramamentos de sangue que ele causa na Palestina é semelhante a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad fez com o seu próprio povo ali na Síria, né? Tá certo? Só que e não é errado não dizer que esse dia, o 7 de outubro, né, que ocorreu aquele ataque, né, ali foi com convivência da inteligência israelita, né? Inclusive fala-se que as forças, a FDI de Israel, eles atiraram para que não houvesse reféns naqueles jovens que estavam naquela festa raver, né, que eles falam lá. Segundo testemunhas estão falando. Então é um Estado homicida, é um Estado beligerante, é um Estado que não respeita a Torá, não respeita a Bíblia, não respeita a palavra de Deus, tá bem? Vamos abrir os olhos e vamos continuar vendo aí o desenrolar, porque Deus está se manifestando em tudo isso, né? Vamos ver de como é que vai ficar essa situação. Esse é só um comentário de 18 minutos sobre a situação geopolítica naquela região, e as coisas estão ainda para acontecer. Preste bem atenção, as profecias de Jesus vão se cumprir, principalmente a do Apocalipse, tá certo? Muito obrigado, dê o like, esteja do nosso lado aqui, nosso canal, viu? Faça crescer e levar essa mensagem a outros.